Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso estudo das obras de André Luiz, né? Estou vendo que ninguém se aventurou a entrar comigo aqui no estúdio, né? Vão me deixar sozinha fazendo tudo. Muito bem, né? Muito bem. Estou vendo vocês. Bom, vamos então cumprimentar as nossas queridas que não se aventuraram a entrar aqui no estúdio, né? Então vamos lá. Maria Cláudia. Oi, Claudinha, tudo bom? Boa noite, querida Silvia a todos. Boa noite, querida. Miriam Becker. Oi, Miriam. Boa noite, Silvia a todos que vão participar do estudo dessa noite. Boa noite, querida. A Maria de Fátima Enes. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Que bom que você está aqui, querida. Bom, eu, então, vou fazer a nossa ambientação, né? Vou ler um trecho, né? Um texto, melhor dizendo, do livro Meditando com Você. Esse livrinho aqui, olha, do César Braga Said. E o texto, né, que caiu para a nossa leitura de hoje chama-se Ontem. Reelabore suas lembranças. Somos o resultado de todas as experiências que já vivemos. Experiências que foram importantes para o amadurecimento do nosso bom senso, que resultaram das opções que fizemos em meio às inúmeras situações da vida. Nesse conjunto de experiências, há momentos que gostaríamos de apagar da memória, libertando-nos de certas lembranças desagradáveis. Mas não há como passar uma borracha no que foi vivido. Podemos, sim, estabelecer uma relação mais harmoniosa com essas recordações, tornando as energias propulsoras para vivências mais enriquecedoras. O que não devemos é viver centrados no passado, amarrados ao que passou, desligados do presente, pois estaremos deixando de fazer o que é fundamental para sublimarmos esses sentimentos. Permitindo-nos novas experiências, seremos capazes de dar um salto de qualidade em nossa vida interior, olhando para o ontem com mais otimismo, como quem retira de tudo o lado positivo. Não há como negar que o passado seja uma importante referência para o presente e para a construção do futuro.
Ele indica os rumos que não devemos tomar e aponta o roteiro mais seguro para o êxito de nossos empreendimentos. Quem olha para ele com olhos de aprendiz valoriza o esforço dos ancestrais, suas lutas, as dificuldades que enfrentaram para nos legar um cenário um pouco melhor e construirmos uma história mais feliz. Fixe-se no presente, fazendo planos e estabelecendo metas para o seu futuro, mas não esqueça de reconciliar-se dia após dia com o seu ontem, trabalhando-se no tempo e no espaço, para amar a todos e amar-se sempre. Né? Muito lindo, né? Muito lindo. Vamos cumprimentar a nossa querida Aurélia também, que chegou aqui. Oi, Aurélia. Boa noite, querida. Bom, vamos agora, então, gente, convidar a todos para fazer conosco a prece de abertura do nosso estudo dessa noite. Né? Então, todos que já estão aqui e aqueles que irão nos ouvir mais tarde através do vídeo, né, que ficará gravado no nosso canal no YouTube, vamos todos elevar o pensamento a Deus e fazer essa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um estudo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para corrigirmos os nossos erros do passado, nos reconciliarmos com os inimigos do passado, do presente, se os tivermos, buscar identificar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas más tendências, e uma vez identificados, nós busquemos eliminá-los de nossas vidas, para que assim possamos evoluir e nos tornar espíritos melhores. Assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam todos os nossos estudos, começa agora o nosso estudo das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Ok? Bom, pessoal, vamos então agora ler, né, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu para a nossa reflexão o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas móis que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, e capítulo 18, versículos 6 a 11. Né?
Muito bem, pessoal. Acabo de notar que eu peguei o livro trocado para nosso estudo de hoje, então vou precisar buscar o livro correto, tá? Então, me aguardem um minutinho. Bom, agora sim, né? Estou com o livro certo, Ação e Reação, né? E nós hoje vamos começar um capítulo novo, né? É o capítulo 12, se intitula Dívida Agravada. Dívida agravada. Mas como nós sempre fazemos, antes de iniciar um capítulo novo, a gente faz uma recapitulação do que estudamos no capítulo anterior, né? Eu vou pegar aqui e vou ver. E vou ver o nosso livro, né? Em que parte nós estamos, né? Do nosso livro. Estou buscando aqui a minha página, não estou encontrando. Acho que achei. Deixa eu ver se é esse mesmo. Exatamente. Então, vamos lá. O capítulo que nós estudamos, né, na última vez, no nosso último encontro, foi o capítulo 11, né? O templo e o parlatório. Esse capítulo trata da visita de André Luiz e Hilário ao templo e ao parlatório da Mansão Paz, objetivando recolher novos ensinamentos sobre a lei de causa e efeito. Druso faz considerações a respeito da região infernal em torno da mansão, onde vivem os que não têm coragem de colher o que plantaram, sublevam-se contra os frutos que geraram. Quando, no vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce, frutifica, mas no plano espiritual dá-se a seleção natural dos frutos. Orienta que seus pupilos façam um estudo mais aprofundado da lei da causa e efeito entre os encarnados, onde seu mecanismo mais facilmente se revela. No templo destinado à oração, situado fora da mansão, diante de uma cruz de prata, Silas esclarece que ela é o único símbolo religioso da instituição, para dizer a todos que dele se aproxima que o Espírito de Jesus está presente. Esclarece que as centenas de nichos vazios ao longo das paredes do templo oportunizam que os crentes de todas as religiões se dirijam aos céus segundo a fé que professam, colocando neles suas formas de pensamento. Diz que milhares de almas edificadas no sofrimento passam pelo templo em pranto de arrependimento, de esperança, de gratidão ou de angústia. Objetivando o estudo, André e Hilário entram em sintonia mental com uma senhora que se dirige à Mãe Santíssima, rogando-lhe ajuda. Com outra, exorando a proteção de Santa Teresinha de Lisieux, uma terceira busca confiante o abnegado Dr. Bezerra de Menezes. Silas adianta que se a alma julgada santa entre os homens não é, no plano de verdade, as preces a ela dirigidas alcançam grupos de espíritos dos quais se ajustam, atuando na obra assistencial
em nome do Senhor. Informa como é possível o venerável benfeitor estar presente em diversos locais ao mesmo tempo, socorrendo os que lhe pedem ajuda. No parlatório, do lado de fora do templo, conhecido como local dos inconformados, ouvem-se gritos, lamúrias e até mesmo orações em desespero. Abismados e sensibilizados, os visitantes buscam o socorro da oração. Muito bem. Agora vamos, então, pegar o nosso livro, né, Ação e Reação, e abrir aí no capítulo 12, Dívida Agravada. Em 1 minuto eu retorno. Oi, pessoal, voltei. Então, vamos lá. Capítulo 12, né? Dívida agravada. Enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa com o evidente intuito de auxiliar, o dileto companheiro de Druso desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando, né? Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Ouvem aqui, neste locutório, os desesperados e os tristes, e, tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração.
Então, nós vimos, né, no capítulo anterior, que eles estavam lá no templo, e que era muito interessante esse templo, porque os nichos, onde normalmente a gente vê aqui nas igrejas os santos, não tinha nada, estava vazio. E cada um, quando chegava ali para orar, meio que materializava, né, pelo seu pensamento, o santo, né, de sua devoção. Então, cada um chegava, na hora que estava orando, ali aparecia a imagem que a pessoa acredita. Então, depois que eles estavam ali, né, eles atenderam algumas pessoas, viram alguns casos e tudo mais, e aí eles estão saindo, né, ele diz aqui, enquanto outros servidores da instituição passavam rapidamente, né, um companheiro do Druso desceu a escadaria do templo na companhia deles e foi explicando, né, que muitos companheiros de serviço aproveitavam aquele horário para um culto espontâneo de amor fraterno. Ou seja, muitos companheiros ali, muitos trabalhadores também iam ali no templo, naquele momento, para orar e dar assistência às pessoas sofredoras que ali estivessem, né? Aí ele diz: ouvem aqui neste locutório os desesperados e os tristes, né? E tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à esfera dos encarnados, né? Para a obra de assistência aos laços afetivos que desperturbam o coração. Olha que coisa linda, né? Pelo que ele está nos colocando aqui, os amigos espirituais, quando não estão fazendo nada, né? Ou seja, aquela história, enquanto descansa, quebra pedra, né? Então, os amigos espirituais, no momento que eles não estão presos a outras tarefas, eles comparecem ao templo, eles veem ali as pessoas orando, as pessoas nas suas dificuldades, né? E então eles dão assistência, dão mensagens de consolo, né? Naturalmente, eles fazem terapias, né? De passe, coisas que tais, quando não acompanham, né? Espíritos sofredores nas áreas, né? Mais tenebrosas do astral inferior, ou até mesmo acompanham até a Terra, né? E aí ele continua. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguimos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Vocês lembram que quando eles estavam no templo, eles viam pelo lado de fora espíritos menos felizes, né, que tentavam ali penetrar, né? Então eles saíram de dentro do templo e foram para o lado de fora, né? E naquela escuridão lá de fora, depois que eles acostumaram a visão, eles conseguiram, né, enxergar. Ele diz aqui, André fala, as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas, né? Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. Olha que tristeza, né? Às vezes a gente vê pessoas que passam anos, né? Anos guardando ódios, ressentimentos, uma das outras. Você vê que isso não faz bem nenhum, né? Porque chegam ao plano espiritual e ficam em áreas tenebrosas, né? Em regiões de sombras, ainda mantendo aquele mesmo sentimento, aquela mesma situação, que só faz com que eles sofram mais, né? Então, quando Jesus nos recomendou perdoar 70 vezes 7, né? Ele estava justamente nos prevenindo para que a gente não viesse sofrer isso. Porque quando nós perdoamos, né, todo o mal que tenham nos feito, nós é que somos os maiores beneficiados, né? Porque a gente não fica carregando aquele peso, né, da raiva, do ressentimento, do aborrecimento. A gente segue em frente. Aquele que, porventura, tenha feito algum mal para nós, né, essa pessoa vai viver com aquilo, né? Aquilo vai ser um problema dela e não nosso, a partir do momento em que nós efetivamente, né, tivermos perdoado, deixado para lá. Dificilmente, de nossa parte, poderíamos avaliar-lhes a idade, segundo o escalão terrestre. Ou seja,
o André está dizendo que aquelas pessoas que ele estava vendo ali do lado de fora, né, do templo, olhando para eles, né, segundo a nossa percepção da Terra, dificilmente eles poderiam imaginar que idade que aquelas pessoas, avaliar a idade daqueles espíritos, né, a idade daquelas pessoas. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura. Olha que tristeza. O infortúnio deles convertera-os em fantasmas de amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Ou seja, como eles todos guardavam aqueles sentimentos menos felizes, né? Aquela amargura, aquele ressentimento, aquele ódio, tudo aquilo, eles mesmos meio que ficaram com aparências semelhantes, né? Todas horríveis, mas muito semelhantes. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da lua. Quanta tristeza, né? Quanta tristeza a gente observar isso. E pensar, né, que nós somos aqueles que verdadeiramente criam, né? As pessoas falam, né? Alguns segmentos religiosos falam em céu e inferno, né? Céu e inferno, nós espíritas sabemos que são locais que não existem, né? Não é uma região, né? Uma região geográfica, o céu ou o inferno. Céu e inferno são estados de alma, né? Estados de espírito. E cada um cria para si o seu céu ou o seu inferno. Então, você veja aqui que essas figuras, né, mostravam mãos ressequidas como garras, né? O olhar enraivecido ou apavorado, né, revelava a mente em desalinho, ou seja, que eles estavam enlouquecidos, né, fora de si. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo contristados a multidão em movimentos rudes, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela ao templo hospitaleiro, então quase deserto. Olha a pergunta do André, né? Eles tinham um templo, dentro do templo havia luz, havia paz, havia oração, né? E do lado de fora, esses espíritos, na total escuridão, na penumbra, né, nas sombras, com essas expressões, né, de sofrimento, de ódio, de vingança, de loucura até mesmo, né, de desvario nos seus olhos, nas suas faces. E eles estavam na porta do templo, como a querer entrar. E aí o André vai e pergunta, né? Por que eles não podem entrar? Por que não deixamos eles entrarem no templo, né? Que o templo está praticamente vazio. Silas, contudo, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, porque lembra, né? Eles estavam dentro do templo e saíram, né? E aí o Silas pegou, apontou a entrada do edifício, né, do templo que eles tinham saído, fixou a portaria radiante que da forte penumbra mais se nos afigurava um túnel aberto para a luz e esclareceu. Ou seja, eles estão do lado de fora, estão olhando para o templo do lado de fora, para o templo, e veem que a porta de entrada do templo era iluminada, como se fosse um túnel de luz, né? E aí o Silas foi, né, e esclareceu. Efetivamente, reportam-se vocês à medida desejada. Portanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar claridade com respeito devido. Nós vemos na literatura espírita que muitas vezes espíritos menos felizes não suportam a luz, né? Não suportam a luz.
Então, é o que ele está colocando aqui. O Silas está explicando. A porta do templo é como um túnel de luz, né? Então, seria ótimo, a melhor dos mundos, que todos enxergassem aquela luz e quisessem verdadeiramente entrar no templo, né? Mas ele diz aqui o seguinte, que apenas ingressam no templo aqueles que podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos, de petições comoventes mal encontram, né? Ou seja, são espíritos que cometeram muitos e muitos crimes, dos quais ainda não se arrependeram, não é? E que mesmo aparentando, né? Aparentando ter sentimentos bons, estarem orando, comovidos e tudo mais, mas ele usa até a expressão sentimentos tigrinos, ou seja, de tigre, né? Essas pessoas estão fingindo ser o que não são. E só estão esperando para entrar no templo e de lá do templo fazer mal àqueles que lá estão, né? Por quê? Porque eles estão fingindo que estão modificados, desejosos realmente, né? De orar e de estabelecer uma conexão com Deus. E com semelhantes disposições, obviamente, que não são nada boas, né? Com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade, né? Não resistem àquela claridade dominante, dosada em fotônios específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Ou seja, aqueles espíritos que estão verdadeiramente desejosos, arrependidos, desejosos de mudar de vida, né? Desejam orar, estão arrependidos do que fizeram, eles veem o portal de luz e conseguem penetrar esse portal de luz porque seus sentimentos de arrependimento, seu desejo de mudança é verdadeiro. Mas aqueles que não estão verdadeiramente desejosos de se modificar, né? O seu sentimento não é verdadeiro, a luz do portal do templo age como um campo de força e os repele, né? Eles não conseguem suportar aquela luz. Então, o que ele diz aqui, né? Eles não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético. É um campo de força. O portal de luz vale como um campo de força. Se eles estiverem bem sintonizados, eles vão passar sem problemas. Mas se eles não estiverem, eles vão ser repelidos, né? Eles vão ser repelidos justamente por aquele portal de luz. Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca que anseiam pelas vantagens da prece, na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste. O culto, a ironia e a blasfêmia. Ou seja, esses espíritos, né, mentirosos, eles ficam falando que gostaria de entrar para orar e tudo mais. Mas não é isso que eles estão sentindo, não é isso que verdadeiramente eles querem. Eles querem penetrar no templo e lá, então, né, escarnecer das pessoas que estão orando, escarnecer de Deus, escarnecer da fé, né? Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos
facilmente evitáveis, né? Facilmente evitáveis. Aí me ocorreu agora uma comparação, né? Quando a gente vai ao banco e a gente passa pelaquela porta, né, giratória, que é detetor de metais, né? Então, se nós não estivermos, né, carregando nada que impeça a nossa entrada, né, nós vamos entrar tranquilamente, passar pela porta sem problema nenhum. Mas se nós estivermos carregando algum objeto de metal, né, esse objeto de metal não vai passar pela porta. A gente vai voltar, colocar no recipiente, né, todas as coisas que são de metal, que podem estar influenciando, né, no controle da porta, para sim, né, a gente poder entrar. É mais ou menos isso. O portal de luz, ele vai detectar, né, os verdadeiros sentimentos daqueles espíritos que estão tentando entrar. Os que estiverem, né, com bons sentimentos, realmente desejosos de orar e tudo mais, arrependidos dos erros cometidos e tudo mais, eles vão passar sem problema. Mas os que forem fingidos, né, aqueles cujo objetivo for apenas tumultuar e desrespeitar o templo, eles não conseguirão passar pelo portal de luz, né? Vão ficar lá do lado de fora. Mesmo que eles digam, né, mesmo que de boca eles fiquem falando que desejam orar, que desejam fazer prece, isso e aquilo. Mas o que eles falam não é aquilo que está no coração deles, né? Não é aquilo que eles verdadeiramente estão buscando. Tá? Hilário, espantado, considerou: significa isso que somente a sincera compulsão da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto? Olha só, exatamente o que eu expliquei para vocês. O Hilário vai e pergunta, né? Se só aqueles que estiverem em sintonia com as forças eletromagnéticas vão conseguir entrar no templo. Ele pergunta isso. Exatamente assim é. Confirmou o interlocutor. Nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Olha só, né? A instituição vai, né, acolher a todos, está ali de portas abertas, a porta está aberta, o portal de luz está ali, né? E efetivamente vai entrar quem estiver em condições de entrar. Né? Quem estiver em condições de entrar, vai entrar. Mas quem não estiver vai ser automaticamente repelido pelos elementos eletromagnéticos, né? Pela força eletromagnética. Ele diz aqui, né? Nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao sofrimento. Ou seja, todos aqueles que vêm passando por provação e por sofrimento serão acolhidos ali no templo, poderão orar e poderão receber consolo e bom ânimo. Mas ela não está aberta para aqueles que são rebeldes e que se mostram desesperados diante da situação. Nós nunca devemos nos desesperar, porque o desespero é prova de falta de confiança em Deus. Né? Porque se nós sabemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que tudo que ocorre com a permissão de Deus, se nós estamos passando por um determinado momento difícil de nossas vidas, é porque Deus sabe que aquilo a gente precisa passar para crescer e evoluir, para resgatar débitos pretéritos. E Deus sabe também que nós temos condições, né, condições de carregar aquele fato. Senão ele não colocaria nos nossos ombros. Quando você se desespera, né, você está efetivamente dizendo, não, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, Deus não vai me ajudar, nada vai dar certo. Ou seja, demonstra o quê? Falta de confiança em Deus. Né? E aí ele continua, né? Ele dizendo que não está aberta à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito da região atormentada em que se localiza. Exatamente. Lembrando que o templo está numa região, né, de trevas,
né, na área do umbral. E ali ela é um ponto de luz para aqueles que desejarem efetivamente, né, aqueles que desejarem efetivamente encontrar consolo, né, e abrigo naquele local, através da prece verdadeira, da prece sentida, eles vão conseguir passar. Então, aqueles que estiverem apenas fingindo não conseguirão, serão repelidos. Ou seja, a porta está aberta. Entra quem estiver em condições de entrar. Né? Nesse ponto da compensação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: assistente Silas, assistente Silas! Nosso amigo identificou-a, porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando: Luísa, aqui vens. Ou seja, ele estava passando, né, pelo lado de fora, e vários daqueles espíritos endurecidos, estendendo, né, as suas mãos ensequidas, a semelhança de garras, se pedindo socorro e tudo mais. Né? O Silas olhava para eles com compaixão, mas seguiu o seu caminho. Por quê? Porque sabia que aquilo ali era apenas uma encenação daqueles espíritos. Né? E eles seguem. Até que uma mulher, né, se interpõe no caminho deles e começa a chamar pelo Silas, né? Assistente Silas, assistente Silas. Ele para, estende a mão para ela e fala: Luísa, que vens. Né? Ele conhecia. Defrontavam-se em ambos a curiosidade e a aflição. Né? Tanto na Luísa como no Silas estavam curiosos e aflitos com a situação. O que aconteceu? A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro! Minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Coitada, né? A mãe desencarnada estava desesperada porque a filha, né, encarnada, tinha ideações suicidas. A mãe estava tentando de todas as formas, né, vinha já tentando há algum tempo dissuadi-la dessa ideia, mas agora ela estava achando que não ia conseguir, né, que não ia conseguir fazer com que a filha desistisse dessa ideia sinistra. Aí ela foi pedir socorro, né, ao assistente Silas. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe-me a insistência em falar de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Ou seja, o Silas disse para aquela mãe aflita que ela tinha que voltar, né, para junto da filha. E aí ela não voltou sozinha. Eles todos deram as mãos e volitaram naturalmente até o lar terreno. Em caminho, informou: trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Ou seja, a moça, filha da senhora desencarnada, era, por incrível que pareça,
uma trabalhadora da mansão, né? Lá da mansão de serviços espirituais, que havia reencarnado há cerca de 30 anos, né? Há quase 30 anos, na verdade, ele diz aqui, mas que agora, o que acontecia? Mesmo com todo o preparo que ela naturalmente recebeu no plano espiritual para passar, né? Passar por aquela experiência na matéria, o que aconteceu? Ela estava fraquejando. Ela estava fraquejando, né? E aí ele diz, então, vamos lhe prestar o auxílio necessário, né? Ao mesmo tempo que vocês, né, Hilário e André, poderão examinar um problema de débito agravado. Obviamente que esse espírito estava passando por aquela situação porque tinha débitos a saldar, né? Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é justo, a dor não erra de endereço. E todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós estamos, de alguma forma, quitando débitos, saldando dívidas, né? Então, o que nós temos que fazer é, diferentemente de nos desesperarmos, nós temos que, justamente, elevar o pensamento a Deus, né? Pedir a Deus forças, coragem para passar por aquilo, né? Porque Deus nunca, sempre falo isso, Deus não coloca fardos nos nossos ombros superiores às nossas forças. Então, seja qual for a situação que a gente esteja vivenciando, a gente é capaz de enfrentar e é capaz de superar, né? Então, quando a gente estiver sentindo que a coisa está pesada, vamos orar, gente. A prece é o melhor remédio para todas as situações, né? Então, ele está dizendo isso e ele fala que o André e o Hilário vão ter oportunidade de observar uma situação em que o débito daquele espírito está agravado. Ou seja, ela reencarnou para saldar dívidas e, ao invés de saldar dívidas, ela está adquirindo novas dívidas, né? Notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega exterminou. É impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Preocupado, qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que lhe não chegou aos lábios e juntou. Grande verdade. Raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam o ser. Exatamente, né? Você, quando é mãe, né, quando você ama alguém, você não pode ficar no plano espiritual, né? Mesmo que você tenha sido uma pessoa ótima, maravilhosa, não pode ficar no plano espiritual, né? Nas regiões felizes, sabendo que os seus entes queridos, que ainda estão na matéria, ou talvez até já tenham desencarnado, estão em regiões inferiores, né? Estão em regiões difíceis. Os encarnados estão passando por problemas, por dificuldades, estão errando. Obviamente que o normal, né, é que a gente não seja feliz vendo o outro infeliz. Isso ocorre muito, né? Ele está dizendo aqui, com as mães e as esposas também, né? E aí ele continua. O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Olha que lindo que ele está falando, né? Realmente, né? Deus deu à mulher a possibilidade da maternidade, não é? E realmente a maternidade transforma, né, a maioria das mulheres, né? Faz com que a gente fique ainda mais, digamos assim, mais afetuosa, né? Não apenas com os nossos filhos, mas eu acho que com as pessoas de uma forma geral, né? Nós temos o nosso instinto maternal expandido, né? Muitas vezes expandido, e não se limitando aos nossos filhos, né? Aos nossos filhos consanguíneos, mas a todas as pessoas a quem a gente, de uma certa forma, acolhe e abraça como filhos do coração, né? Todavia,
não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos, no plano físico, pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas, né? Ou seja, 3 pequenos cômodos, né? Sem muito luxo, sem nada, muito simples. Foi a casinha que eles chegaram, né? O relógio acusava alguns minutos depois de 00h, né? Os trabalhos de socorro do pedido, né? E era meia-noite, já passava um pouco da meia-noite. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam, com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Ou seja, quando esses espíritos de luz, sobretudo Silas, né, o orientador, chegou nessa pequenina vivenda, lá haviam vários espíritos das sombras, vários espíritos menos felizes, que estavam ali, né, com o objetivo de perturbar ainda mais o ambiente e, naturalmente, induzir a moça à prática do suicídio. Só que quando eles viram Silas, eles, né, se afastaram, eles saíram do caminho. Né? E aí eles ingressaram no quarto lá da moça, no quarto humilde. Percebemos, sem palavras, que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos desgraciados, inconscientes, o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento orneceiro. Pobre criança, né? Do lado da moça tinha uma criancinha entre 2 e 3 anos que estava ali, né, choramingando e tal, com os olhos, né, muito assustados e tudo mais. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. Tinha ali a criança e tinha a senhora, né? Mães, pela forma, né, como Silas estava ali acompanhando a situação, eles perceberam que o caso da mãe, devia ser a mãe, né, era muito mais urgente do que, no caso, a criança, né? A infeliz, de joelhos, beijava sofridamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Ou seja, a mãe estava, né, efetivamente com ideias suicidas e beijava a filhinha, né, como quem estivesse se despedindo. Olha que coisa triste, né? Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida, antes, porém, de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ou seja, o amigo espiritual falou para ela, ela não viu o amigo espiritual ali, mas ele falou, e essa frase, com certeza, repercutiu dentro da mente, da cabeça daquela mulher desesperada, né? Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ou seja, você orou, você fez prece, você está querendo destruir tudo, mas nem ao menos orar você orou. Não pediu a ajuda de Deus. A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos da carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Eu falei, né? Ela não viu nem ouviu, né, com os ouvidos físicos, mas a mensagem do mentor, a pergunta do mentor, penetrou a cabeça dela. Lampejaram-lhe os olhos com um novo brilho, e o corpo tremeu, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indeciso. Ela estava com um copo de veneno para tomar. Né? E aí ela começou a ficar indecisa.
nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era ela, a irmã para quem aflito o coração materno suplicara socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Ou seja, gente, ela que estava prestes a cometer aquela loucura, né? Na hora em que ela estava pronta a sorver o veneno que estava no copo, eles chegaram na hora exata, né? E aí o Silas falou e ela ouviu com a mente, né? Como é que ela queria, né? Podia pensar em se matar sem antes ter buscado a luz da oração, né? E aí ela, ouvindo aquilo na sua mente, ela parou e já ficou duvidosa com relação ao suicídio. E aí ela pegou o copo já começou a tremer na mão dela, ela depositou o copo lá no lugar, né? E foi, né? O Silas a envolveu, né, num abraço afetuoso, né? Que deu a ela, né, vibrações positivas e tudo mais. E ela o quê? Ela se levantou, né? Automaticamente e deitou na cama em prece. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha o trabalho incessante do plano espiritual para nos ajudar em todos os momentos, né? Nós nunca podemos dizer que estamos sozinhos, né? Os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado. Nós precisamos apenas nos sintonizar com eles, né? E a melhor forma de nós sintonizar com os amigos espirituais é através da prece, né? Então, todas as vezes que nós estivermos aflitos, perturbados, desorientados, busquemos o refúgio, o remédio da prece. Sempre vai ser, né, a nossa solução, né? Nosso calmante, aquilo que a gente precisa naquele momento para realmente, né, realmente se sentir melhor, revigorado e com bom ânimo. Okay? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Vamos continuar sabendo o que vai acontecer na próxima semana, ok? Então, vamos agora fazer uma breve prece de agradecimento e encerramento para terminarmos o nosso estudo, ok? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos orientando, nos incluindo, nos auxiliando na compreensão de tudo que estudamos. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada por toda a orientação recebida na noite de hoje. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter o maior proveito de tudo que estudamos na noite de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam os nossos estudos, está encerrado o nosso estudo das obras de André Luiz da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Né? Vamos nos retirar agora, né? Pensar um pouquinho no que foi estudado e nos preparar para a próxima semana, quando vamos saber o que, né, que vai acontecer ali com a Marina a partir do momento em que ela vai fazer as suas preces. Ok? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.